Eles estão mortos. Todos eles. E a culpa é minha. Porque fui eu quem quebrou a última regra. Você que está me ouvindo agora, por favor, preste muita atenção. Se algum dia, em algum lugar, alguém te der uma lista de regras para passar a noite em um lugar afastado, siga cada uma delas como se a sua vida dependesse disso. Porque ela depende. Eu sei que parece loucura, eu sei. Parece mais um daqueles contos de terror baratos que você encontra em qualquer canto da internet. Eu também achava. Eu também ri. Até aquela noite. Até o som que veio do poço. Tudo começou com um convite, como as melhores e as piores histórias da nossa vida. O Léo, meu amigo de infância, quase um irmão, tinha herdado um sítio dos avós no interior profundo de Minas Gerais. Um daqueles lugares que o mapa parece ter esquecido, sabe? Isolado, sem sinal de celular, sem internet. O refúgio perfeito contra o caos da cidade. Era o que ele dizia. Éramos 5. Um número que hoje me assombra. Eu, o Léo, a Bia, o Rafa e a Carol. A promessa era de um fim de semana simples. Fugir da rotina, beber um vinho barato ao redor de uma fogueira, ouvir música e relembrar os velhos tempos. A inocência disso tudo chega a doer hoje. O caseiro nos recebeu na porteira de madeira carcomida pelo tempo. Um senhor chamado Tião. Ele não era um homem de muitas palavras. Sua pele era um mapa de rugas esculpidas pelo sol, e seus olhos pareciam carregar o peso de todas as noites que ele já havia passado naquelas terras. Foi ele quem nos deu a lista. Ele estendeu a mão que tremia levemente e nos entregou um pedaço de papel dobrado, já amarelado e frágil. Sua voz era grave e sem emoção, o que a tornava ainda mais assustadora. Sejam bem-vindos. A casa é de vocês durante o dia, mas à noite... Ele fez uma pausa olhando para a mata densa que cercava a propriedade. A noite tem dono, e o dono não gosta de visitas barulhentas. Ele apontou o queixo para o papel em minha mão. Sigam isso aqui à risca. Não é brincadeira de velho, não. Nós rimos, claro. Uma risada nervosa, mas ainda assim uma risada. Achamos que era folclore local, uma maneira de assustar os turistas da cidade grande. A lista era tão simples, tão absurdamente simples, que parecia uma piada. 5 regras. A primeira regra parecia apenas bom senso. Uma precaução básica de segurança. O dia foi incrível, preciso admitir. Aquele lugar tinha uma beleza bruta, selvagem, que te engolia. Havia um lago de águas tão escuras que pareciam um espelho negro. Um pomar com árvores antigas e retorcidas. E no fundo do terreno, um poço. Um poço de pedra, coberto por uma pesada e apodrecida tampa de madeira. O Tião, antes de ir embora, nos avisou para não mexermos ali. Disse que estava seco há décadas, mas que coisa ruim gosta de lugar fundo e escuro para descansar. Outra vez, rimos. A noite caiu de repente como um manto pesado e úmido. Acendemos a fogueira, o vinho começou a circular e as risadas ecoavam pela clareira. Foi a Carol quem quebrou a primeira regra. Ela tinha esquecido o casaco favorito dela no carro. Ah, gente, é rapidinho, eu juro. A porta da frente está só encostada, ela disse, já se levantando. O Léo, sempre o brincalhão, tentou impedi-la, mas sem seriedade. Cuidado, Carol. O dono da noite não gosta de gente saindo, ele disse rindo. Ela foi e voltou em menos de 1 minuto, vestindo o casaco. Nada aconteceu. Ou pelo menos foi o que nós, na nossa arrogância, pensamos. Continuamos a noite, mas algo sutil havia mudado. O silêncio da mata ao nosso redor parecia diferente. Não era mais um silêncio pacífico, era um silêncio de expectativa. Parecia que estávamos sendo observados. O ar ficou mais frio, de uma forma que arrepiava a pele. Foi quando ouvimos o primeiro som que não era nosso, um assobio. Fino, agudo, quase melódico, vindo de algum lugar profundo entre as árvores. Não era um pássaro, era tarde demais para isso. E a melodia era estranha, hipnótica, repetitiva. Tentamos ignorar.
Aumentamos o som da nossa caixinha de música, mas o assobio continuava lá, flutuando no limite da nossa audição, uma presença invisível nos vigiando. O Rafa era o cético do grupo, o piadista que usava o humor como escudo. Ele se levantou, limpou a garganta e gritou na direção da escuridão. Quem tá aí? Se for assombração, assobia 3 vezes pra gente saber. A resposta foi um silêncio imediato e absoluto. Um silêncio tão profundo que pareceu engolir o som da nossa fogueira e das nossas respirações. Rafa deu de ombros, sorrindo. Viram? Não é na... Ele não terminou a frase, porque foi quando ouvimos a voz da Bia, vindo da direção da casa que estava a uns 20 metros de nós. Rafa, me ajuda aqui. A porta emperrou, não consigo abrir. O problema era que a Bia estava sentada ao meu lado. Eu a vi empalidecer. Seus olhos se arregalaram em puro terror. Não sou eu, ela sussurrou, a voz falhando. A voz lá fora chamou de novo, idêntica, mas com um tom de impaciência. Rafa, anda logo, tá frio aqui fora. E o Rafa, o estúpido e corajoso Rafa, quebrando a segunda regra, respondeu. Tô indo, amor. Calma. Ele não chegou a dar 2 passos em direção à casa. No instante em que a palavra indo saiu de sua boca, a voz do lado de fora soltou uma gargalhada. Uma gargalhada medonha, gutural, distorcida, que não pertencia a nenhuma garganta humana. Rafa parou petrificado. A ficha dele caiu com um estrondo silencioso. Ele voltou para a fogueira devagar, sentou-se e não disse mais uma única palavra pelo resto da noite. A coisa lá fora. Ela sabia nossos nomes, e ela podia imitar nossas vozes com perfeição. Naquele momento, a brincadeira acabou. Decidimos que era hora de entrar. Corremos para a casa, trancamos tudo, verificamos cada janela, cada fresta, como a primeira regra mandava, embora ela já tivesse sido profanada. Tentamos nos acalmar, acendemos as luzes, ligamos a TV, qualquer coisa para abafar o silêncio aterrorizante lá de fora. Mas o medo já estava dentro de casa conosco. Era uma presença física na sala. Podíamos senti-lo nos olhares assustados que trocávamos, na forma como cada estalo da madeira velha da casa nos fazia pular. Foi quando a energia acabou. Não um piscar, mas um corte súbito e total. Um blackout completo. A escuridão foi absoluta, como ser jogado no fundo de um oceano de tinta. E com a escuridão, o barulho nos vidros das janelas começou. Não era uma batida, era um arranhar. Lento, longo, rítmico. Como unhas compridas e afiadas sendo arrastadas pelo vidro, de cima para baixo. Em todas as janelas. Ao mesmo tempo, o pânico começou a borbulhar. O Léo, tentando manter a pose de líder de quem estava no controle, pegou o celular. Calma, pessoal. Eu vou só dar uma olhada. Deve ser só um galho. Antes que qualquer um de nós pudesse gritar para ele não fazer aquilo, ele apontou a lanterna do celular para a janela principal da sala e quebrou a terceira regra. Por um único, eterno segundo, a luz branca e fria do LED iluminou o que estava lá fora. Eu não vi diretamente. Foi um vislumbre, um borrão na minha visão periférica, mas foi o suficiente para queimar a imagem na minha alma para sempre. Não era uma pessoa. Era alto, anormalmente alto e esguio. Sua pele era pálida como a de um afogado, e não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa e esticada de pele. O Léo gritou. Não foi um grito de susto, foi um grito de dor. Um grito de quem teve a sanidade arrancada de si. Ele largou o celular, que caiu no chão, e recuou, caindo sentado, os olhos vidrados no nada. Ele começou a balbuciar algo, uma frase, repetidamente, como um mantra para se proteger do que tinha visto. Ele ficava repetindo com a voz embargada de um louco. Há abismos em que o pensamento e a memória não ousam aventurar-se. Era uma citação de um livro de Edgar Allan Poe que tínhamos lido na escola. Eu nunca entendi de verdade o que aquilo significava, mas naquela noite, olhando para o estado catatônico do meu melhor amigo,
Eu entendi perfeitamente. Ele tinha olhado no abismo. E o abismo não só olhou de volta, como também sorriu. No instante em que o grito do Léo rasgou o ar, o barulho nas janelas parou. E um novo som começou. Um choro de criança, vindo do andar de cima. Um choro fraco, sofrido, que parecia atravessar as paredes. Não havia crianças na casa. Nós éramos os únicos ali. Aquele choro era a coisa mais terrível e triste que eu já ouvi. Era feito para cortar o coração. E cortou o da Bia. Ela sempre foi a mais maternal, a mais empática do grupo. Ela não aguentou. A gente precisa ver o que é isso, ela disse, a voz embargada, já se levantando. Não pode ser. Pode ser alguém precisando de ajuda. Nós tentamos impedi-la. Seguramos seu braço, imploramos. Mas o choro ficou mais alto, mais desesperado, como se soubesse que estava funcionando. Era uma armadilha, uma isca óbvia. E nossa razão sabia disso. Mas a emoção, o instinto de proteger, falou mais alto. Guiados apenas pela luz da lanterna do meu celular, nós subimos a escada rangente. Cada degrau um trovão na casa silenciosa. Quebramos a quarta regra. O choro nos levou por um corredor escuro até o último quarto à esquerda. A porta estava entreaberta. Uma fresta de escuridão. O som vinha de dentro. Com as mãos tremendo, eu empurrei a porta. O quarto estava vazio, coberto de poeira e teias de aranha. No momento em que o facho de luz da minha lanterna iluminou o centro do cômodo, o choro parou instantaneamente. E nós vimos, no chão de madeira empoeirado, um único arranhão. Recém-feito, uma única palavra, como se escrita por uma garra. A palavra era falta. Descemos as escadas em um tropel silencioso e desesperado. Nos amontoamos na sala de estar, o mais longe possível das janelas e da escada. Ninguém falava. O único som era o da respiração trêmula do Léo e dos soluços contidos da Bia. A palavra falta ecoava em nossas mentes. Falta o quê? Falta quem? Falta um de nós? A paranoia começou a se infiltrar, venenosa e fria. Começamos a nos olhar de forma diferente. Quem quebrou a regra? Quem respondeu? Quem olhou? Cada um de nós era um culpado em potencial, um elo fraco na corrente. Rafa, que até então era o pilar cético, agora abraçava os joelhos, balançando lentamente. É um jogo, ele sussurrou para o nada. Está brincando com a gente, nos separando. E ele tinha razão. Não era um ataque direto, selvagem. Era uma dissecação psicológica. Estava nos desmontando peça por peça, usando nossos próprios medos e afetos contra nós. O silêncio que se seguiu foi quase pior que os ruídos. Era um silêncio carregado, pesado, como o ar antes de uma tempestade violenta. Sentíamos a presença do lado de fora, paciente, nos observando através das paredes, esperando nosso próximo erro. E nós sabíamos, sem precisar dizer, que haveria um próximo erro. A noite era longa e nossa sanidade já estava em frangalhos. Foi então que um novo elemento se juntou à sinfonia do nosso medo. Um cheiro. Começou sutil, um odor estranho, adocicado e metálico ao mesmo tempo, que parecia vir da direção da cozinha. No início, tentamos ignorar. Poderia ser qualquer coisa. Um animal morto sob o assoalho, comida estragada na despensa. Mas o cheiro se intensificava a cada minuto, tornando-se enjoativo, quase sufocante. Era um cheiro de vida e morte misturados. Bia, com o rosto verde, cobriu a boca e o nariz com a gola da blusa. Eu não aguento isso, ela gemeu. A gente precisa ver o que é. Foi a Carol, que mal tinha se movido até então, quem se levantou primeiro. Havia uma determinação estranha e vazia em seus olhos. Ela pegou uma das poucas velas que havíamos conseguido acender e caminhou em direção à cozinha como uma autômata. Nós a seguimos, não por coragem, mas porque o medo de ficar sozinho na sala era maior. A cozinha estava escura, a luz da vela projetando sombras dançantes e monstruosas. O cheiro era avassalador ali, e vinha da geladeira. Uma geladeira antiga, amarelada, daquelas com um trinco de metal pesado. Com um esforço conjunto, abrimos a porta.
O que vimos não era sobrenatural no sentido clássico. Não havia sangue ou partes de corpos, mas era profundamente perturbador. Todos os alimentos, frutas, legumes, alguns pedaços de carne, estavam arranjados em um padrão deliberado, uma espiral perfeita, que começava no centro da prateleira de cima e se estendia por toda a geladeira. E no centro exato da espiral, onde ela começava, havia um único olho de cabra fresco, nos encarando com uma inteligência maligna. Voltamos para a sala, o cheiro da espiral da morte impregnado em nossas narinas. Carol não disse uma palavra. Ela caminhou até a parede onde havia uma coleção de fotografias antigas da família de Léo. Eram retratos em preto e branco e sépia de pessoas que nunca conhecemos. Avós, bisavós, crianças com roupas de outra época. Ela ficou ali, parada, a luz da vela tremeluzindo em seu rosto pálido, e começou a tremer. Os olhos, ela sussurrou, a voz fina como um fio. Olhem para os olhos deles. Nós nos aproximamos. A princípio não vimos nada. Eram apenas fotos velhas. Mas Carol insistiu. Não olhem diretamente. Olhem de lado. Continuem olhando. E nós obedecemos. E então, a percepção horrível começou a surgir. Não era um movimento real. Era algo que você sentia mais do que via. Uma mudança sutil na perspectiva. Os olhos nas fotografias, todos eles pareciam estar nos seguindo. Quando nos movíamos para a esquerda, o brilho em suas pupilas parecia se deslocar conosco. Quando nos agachávamos, os rostos sorridentes de décadas passadas pareciam inclinar a cabeça para baixo, para não nos perder de vista. Era impossível, uma ilusão de ótica causada pelo medo e pela luz bruxuleante, nossa mente nos pregando peças. Era o que eu queria acreditar. Mas então, em um retrato de uma mulher severa segurando um bebê, eu vi. Por uma fração de segundo, a mulher na foto piscou, lenta e deliberadamente, e o bebê em seus braços sorriu. Um sorriso que não estava lá um segundo antes. Um sorriso largo e faminto, cheio de dentes que não pertenciam a uma criança. Ninguém gritou. Estávamos além dos gritos. O terror havia se tornado um estado permanente, um zumbido baixo em nossos cérebros. Foi quando um novo som começou. E este era pior, porque vinha de dentro, de cima. Um som lento, pesado, um arrastar rítmico, vindo do teto bem acima de nossas cabeças, do sótão. Arrasta, pausa. Arrasta, pausa. Como se alguém, ou algo, estivesse arrastando um saco pesado e irregular pelo assoalho empoeirado lá de cima. A cada som, um pouco de poeira e detritos caía sobre nós, como uma chuva de tempo e podridão. Nós nos encolhemos no meio da sala, olhando para o teto, imaginando o que poderia estar se movendo naquele espaço escuro e esquecido. O som parecia se mover em círculos, como se estivesse nos rodeando, nos caçando do andar de cima. Léo, que havia recuperado um pouco da compostura, balançou a cabeça. É só o vento. A casa é velha. São os ratos. Mas não era o som de ratos. Era pesado demais. Denso demais. E então o som parou. Bem no centro do teto, diretamente acima de onde estávamos. Seguiu-se um silêncio que durou talvez 10 segundos. E depois, um único e alto toque. Como se o que quer que estivesse lá em cima tivesse largado o que estava arrastando. Nós prendemos a respiração, esperando. Nada. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio de algo que havia chegado ao seu destino. E estava esperando. O desespero nos fez agir. Precisávamos de mais luz, mais velas, qualquer coisa para combater a escuridão que parecia viva. Começamos a procurar freneticamente pelas gavetas de um velho aparador na sala de jantar. Foi Rafa quem encontrou. Escondido sob um fundo falso em uma das gavetas, havia não velas, mas um pequeno diário encadernado em couro, com as iniciais AT gravadas na capa. Antônio Tião, o caseiro. Com as mãos trêmulas, eu o abri.
As páginas estavam cheias com a mesma caligrafia rústica da lista de regras. A maioria das anotações era sobre o plantio, a colheita, o clima. Coisas normais. Mas as últimas páginas eram diferentes. A caligrafia era apressada, quase ilegível, como se escrita por uma mão tomada pelo pavor. Ela acordou de novo, dizia uma entrada. O poço canta à noite. A dívida precisa ser paga. Em outra página. Eles vieram da cidade. 5. É o número certo. O dono ficará satisfeito com a colheita deste ciclo. E então, na última página, uma anotação que gelou meu sangue. Ele não a escreveu. Ele a citou de algum lugar como se para se dar forças. Não se deve perscrutar com demasiada insistência os mistérios da noite, pois há verdades que vivem na escuridão e que morrem ao ver a luz, levando consigo a sanidade de quem as descobriu. A dívida. A colheita. 5. Nós não éramos convidados. Éramos uma oferenda. A revelação do diário nos quebrou. Não havia esperança de sobrevivência. Não estávamos lutando contra um monstro. Estávamos participando de um ritual. Estávamos presos, não apenas pelas portas trancadas, mas pelo próprio propósito daquele lugar. Foi nesse momento de desolação absoluta que vimos a sombra. Ela apareceu sob a fresta da porta da frente. Não era a sombra de algo do lado de fora. Era a própria escuridão se acumulando, se condensando. Uma linha de preto puro, mais escuro que a noite, que preencheu completamente o vão entre a porta e o chão. Ela bloqueou a pouca luz da lua que se infiltrava, criando uma barreira de negrume absoluto. Não se movia, não pulsava, apenas estava ali. Uma declaração silenciosa e aterrorizante de que não havia saída. A casa agora era uma tumba selada. Nós nos afastamos da porta, recuando para o centro da sala como animais encurralados. A sombra parecia sugar o som e o calor do ambiente. O ar ficou ainda mais frio. Podíamos sentir a pressão dela, uma força invisível empurrando para dentro. Era a presença da coisa lá fora, manifestada de forma física, nos dizendo: eu sei que vocês estão aí, e vocês não vão a lugar nenhum. O tempo parou. Éramos nós e a linha de escuridão impenetrável. E então o impossível aconteceu. Um som que não ouvíamos há horas. Um som que pertencia a outro mundo, a outra realidade. O som de um telefone tocando. Um telefone antigo, de disco, que estava em uma mesinha no canto do corredor. Um aparelho que tínhamos certeza de que estava morto. Uma relíquia decorativa. O som era agudo, estridente, uma navalha cortando o silêncio opressivo. Nós nos olhamos, os olhos arregalados de pânico e uma centelha de esperança insana. Seria ajuda? Alguém sabendo que estávamos ali? O som era insistente, desesperado. Léo, em um surto de esperança delirante, se levantou e correu até o aparelho antes que pudéssemos impedi-lo. Não! Bia gritou, mas era tarde demais. Ele arrancou o fone do gancho e o levou ao ouvido. Alô? Alô, por favor, ajuda a gente. Nós estamos presos. Ele ouviu por um momento o rosto se contorcendo em confusão e depois em puro horror. Ele não disse mais nada. Apenas afastou o fone do ouvido lentamente, o braço tremendo, para que todos nós pudéssemos ouvir. Do pequeno alto-falante não veio uma voz nem um pedido de socorro. Veio a melodia. A canção de ninar. Distorcida, metálica, como se viesse do fundo de um túnel enferrujado. A mesma canção do assobio na mata. A canção que agora sabíamos pertencer ao poço. Léo largou o telefone que bateu contra a parede e ficou pendurado pelo fio. A melodia macabra ainda tocando baixinho. Uma trilha sonora para a nossa loucura. Rafa começou a rir. Uma risada baixa, quebrada, sem humor algum. É um circo, ele dizia. É um show de horrores e nós somos a atração principal. Ele caminhou até a grande janela da sala, a mesma que Léo havia iluminado horas antes. O que mais você quer de nós? Ele gritou para a escuridão lá fora.
O que mais você vai fazer? Ele ficou ali, encarando a noite, e seu corpo ficou rígido. Ele se virou para nós lentamente, o rosto uma máscara de terror incompreensível. O reflexo, ele gaguejou, apontando para o vidro escuro. Olhem o nosso reflexo. Hesitantes, nós olhamos. O vidro escuro da janela agia como um espelho negro, refletindo o interior da sala iluminado pela vela. Vimos a nós mesmos. Eu, Bia, Léo, Carol e Rafa parado perto do vidro. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Todos nós estávamos lá, mas não estávamos sozinhos no reflexo. Parada entre mim e a Bia, havia uma sexta figura. Alta, esguia, com a pele pálida e lisa onde deveria haver um rosto. A coisa que Léo viu. Ela não estava na sala conosco, mas no reflexo. Ela estava. Parte do nosso grupo. Ela nos olhava do espelho, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse curiosa. E enquanto olhávamos, paralisados, ela levantou uma de suas mãos longas e finas e acenou lentamente para nós. O grito de Bia foi o que nos tirou do transe. Ela tropeçou para trás, longe da janela, e caiu no chão. Ao cair, sua mão empurrou um velho tapete de pele de urso que cobria o centro da sala, e revelou o que havia por baixo. Entalhado nas tábuas do assoalho, havia um símbolo grande, complexo. Era uma espiral, desenhada com uma precisão maníaca, as linhas se aprofundando na madeira. Mas não era uma espiral simples. Ela se ramificava, se contorcia, e em sua forma, reconhecemos os contornos do pomar, do lago, da própria casa. Era um mapa da propriedade. E no centro exato da espiral, de onde todas as linhas emanavam, havia um círculo profundo e escuro. O poço. O símbolo parecia pulsar sob a luz da vela, uma energia escura emanando dele. Entendemos naquele momento. A casa não era um refúgio. A casa era uma extensão do poço. Era uma teia e nós estávamos presos em seu centro desde o momento em que pisamos ali. Os arranhões, o choro, o cheiro, as fotos, o sótão, o telefone. Tudo estava conectado. Tudo era o poço. Tudo era o dono da noite, nos tocando, nos provando, nos preparando. A casa inteira era uma boca. E ela estava lentamente nos mastigando. E foi aí que o tormento cessou. Todos os sons pararam. O vento lá fora se acalmou. A melodia no telefone morreu. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio diferente. Não era ameaçador. Era convidativo. E então, vindo de fora, nós ouvimos o som mais claro e puro da noite. A canção de ninar. Não mais distorcida ou vinda de um telefone. Era uma voz límpida, quase bonita, vindo da direção do quintal, vindo da direção do poço. Ela não prometia mais terror. Ela prometia o fim do medo, o fim da espera, o fim da tortura. Era uma promessa de libertação, e nós, em nossos estados destruídos, acreditamos nela. A curiosidade, o medo, a necessidade de entender, tudo isso havia sido queimado e substituído por uma única e avassaladora necessidade, a de que tudo aquilo acabasse. Olhamos para a porta, para a linha de escuridão que havia desaparecido. A porta estava aberta, e a lua, que antes estava escondida, agora brilhava intensamente, iluminando o quintal. E a tampa do poço, a pesada tampa de madeira do poço estava completamente aberta, como um convite. Foi uma decisão mútua, tomada no silêncio absoluto. Um pacto estúpido, infantil e suicida. Nós tínhamos que ir. Nós precisávamos ir até a origem da canção. Nós saímos da casa. O ar da noite nos atingiu, mas não era mais gelado. Era ameno, quase agradável. O cheiro de decomposição havia sido substituído por um perfume de jasmim e terra molhada. Caminhamos lentamente em direção ao poço, nossos pés não mais pesados, mas leves, como se estivéssemos flutuando. A canção de ninar nos envolvia, uma mãe cantando para seus filhos sonolentos. Cada passo era calmo, deliberado,
O medo havia se transformado em uma aceitação resignada. Paramos na beira de pedra do poço. A canção vinha de suas profundezas, clara e acolhedora. Olhamos uns para os outros uma última vez. Nos olhos deles, eu não vi mais terror. Eu vi alívio. Vi a mesma paz exausta que eu sentia em minha alma. E então, juntos, como se estivéssemos em um transe, nós quebramos a última regra. Nós olhamos para dentro. Eu não consigo... Eu juro que tento, mas eu não consigo. Não existem palavras na nossa língua, na nossa realidade, para descrever o que vimos lá dentro. Não era uma coisa só. Eram muitas. Membros, torsos, cabeças, entrelaçados em uma massa pulsante de carne pálida. E olhos. Meu Deus, os olhos. Dezenas, centenas de olhos. Todos nos encarando do fundo da escuridão. Olhos que não piscavam. E a pele. A mesma pele lisa e sem rosto da criatura na janela, esticada sobre formas que não deveriam existir. Mas o pior não foi o que vimos, foi o que ouvimos. No instante em que nossos olhos encontraram os deles, a canção de ninar parou, e aquela massa de coisas, ela falou, todas ao mesmo tempo, com as nossas vozes, com a voz do Léo, da Bia, do Rafa e a minha. E disseram a última palavra que faltava para completar a frase do quarto. A palavra era Eu corri. Eu não sei como, mas eu corri. Eu ouvi os gritos deles atrás de mim. Gritos que aos poucos foram se transformando, se afinando, se tornando parte daquela gargalhada horrível. Eu não olhei para trás. Eu não me atrevi. Eu só corri, corri até meus pulmões queimarem. Corri até o céu começar a clarear no horizonte. Eu corri até encontrar a estrada de terra. Até um caminhoneiro parar e me olhar como se eu fosse um fantasma ensanguentado saído do inferno. Eu sou o único que sobrou. O que faltava. O único que olhou e conseguiu virar as costas. Eles nunca encontraram os corpos, claro. Para a polícia foi um caso trágico de desaparecimento. 4 jovens da cidade que se perderam na mata densa. Mas eu sei a verdade. Eles não se perderam. Eles foram colhidos. O caseiro, o Tião, também sumiu. Ninguém nunca mais o viu. A casa continua lá, abandonada, sendo devorada pelo mato. Às vezes, à noite, quando o silêncio da cidade fica profundo demais, eu ainda consigo ouvir o assobio, a melodia e a canção de ninar. Eu sobrevivi, se é que se pode chamar isso de vida. Mas a que custo? Todas as noites, sem exceção, quando eu fecho os olhos, eu estou de volta à beira daquele poço. Eu olho para dentro de novo, eu vejo aqueles olhos, e eu ouço as vozes deles. As vozes dos meus amigos me chamando daquela escuridão fria e úmida. Dizem que as regras existem por um motivo, que são barreiras frágeis que erguemos entre o nosso mundo e o outro. Eu não sei o que mora naquelas terras, o que é o dono da noite. Mas eu sei que ele é paciente, e ele sempre espera que alguém, em algum momento, seja curioso demais, estúpido demais, humano demais para obedecer. Eu sei, porque eu fui essa pessoa. Eu sou o relato de quem quebrou a última regra, e eu vou carregar esse relato até o meu último dia.